Olá, eu sou a Nádia Regina Honório e hoje eu vou apresentar o meu portfólio com relação a um roteiro que se enquadrasse com um jogo. Então eu planejei uma atividade em aula que pudesse ser bem lúdica e culminasse com um jogo. Mas ele inicialmente ele tem todo um processo. Então os alunos eles vão entrar na sala, né? A professora vai propor uma aula diferente, a qual os alunos vão voltar a descobrir sobre a sua cultura, a cultura que domina no caso a região. Eu sou aqui do polo de Rio do Sul, Santa Catarina, e é comum aqui a cultura alemã, porque a cidade foi colonizada pelos alemães. Então há uma grande mescla de vários tipos e formas da cultura alemã, jogos, brincadeiras, formas de falar, e até como se chama o vô e a avó é opa e oma, que é originário da cultura alemã, uma forma de falar deles. Existem até algumas cidades em Santa Catarina que a primeira língua é alemã. Muitos falam alemão. Então, existem também escolas aqui em Santa Catarina que ensinam o português e o alemão. Então, as crianças vão entrar, elas sentam-se e a professora vai começar a falar sobre essa aula divertida que eles terão hoje. Como é que será essa aula? A aula vai fazê-los pensar na cultura deles alemã, dos pais, dos avós, da cidade, hábitos que às vezes eles nem associam que veio da cultura alemã, e nós vamos trazer tudo isso à tona. Para poder descobrir o que eles sabem, a professora iniciará uma roda de conversa e lerá um livro. Esse livro que ela vai ler, ele se chama, é um e-book e tem livro para comprar, né? É Meu Avô Alemão, por Martin Willi. O que fala esse livro? Então a professora vai contar a história. Eu não vou contar a história toda aqui porque é um pouco longa. Então, como eu tenho 3 minutos, eu vou contar para vocês um resuminho do que fala o livro, e a professora vai ensinar, vai contar, fazer as falas. É assim, esse volume, os pais de Max, que é o ator principal do livro, o protagonista do livro, sugerem a ele que ele vai passar alguns dias com seus avós que moram lá no sul do Brasil. Mas o Max não está muito com vontade de ir, mas ele vai. Durante esse período que ele passa com seu avô, o garoto ele faz grandes descobertas. Por exemplo, ele descobre o que ele tem parecido com um vô, né? Descobre qual cidade que o vô nasceu na Alemanha, descobre como que era a infância do avô dele e por que ele veio da Alemanha para o Brasil. Mas ele também conhece algo que deixa ele muito feliz, que é a culinária alemã, que é comidas alemãs típicas muito gostosas, né? Aqui em outras regiões, essas comidas já se tornaram tão comuns que a gente nem sabe que é de origem alemã. Então, pouco tempo que o Max e o seu avô eles passam juntos, eles resgatam a história da família e veem o quão importante é entender as histórias das raízes das pessoas, de onde elas vieram, de onde se originaram, né? Qual é a raiz cultural que elas têm. E no final do livro tem algumas curiosidades da cultura alemã, para que a gente possa aprender um pouquinho mais também. Porque tem muitas curiosidades e muitas coisas que acontecem que, como eu disse, as crianças às vezes não compreendem que veio da Alemanha. Então tá, depois da leitura deste livro, a professora vai dar um tempo para que os alunos possam conversar sobre o assunto, contar como chamam os avós, se também chamam de oma, opa. Mesmo pessoas que não são daqui acabam pegando essa cultura para si, né? E acabam fazendo coisas que é da cultura alemã sem notar. Então a gente tem que trocar uma ideia com os alunos, conversar, ver se algum dos avós deles veio realmente da Alemanha, se eles têm
ou de outra cultura, e se eles conhecem a cultura alemã, para compreender mais, ver o que elas sabem e elas acrescentarem aquilo que elas sabem. Depois disso, a professora vai oferecer a eles um presente, mas para ganhar esse presente eles vão ter que participar de um jogo. Esse jogo, depois que eles fizerem a primeira parte, eles vão para o jogo. Qual que seria essa primeira parte? A primeira parte seria uma parte bem lúdica e criativa, onde a professora dividiria a turma em equipes, seriam 4 equipes, né? Até eles podem ter temas, se eles escolherem, né? A equipe do Opa, a equipe do Nene, a equipe da Oma, né? Então, coisas que costumeiramente os alemães falam e fazem. Então, pode ter também. E essas equipes, elas seriam identificadas por uma máscara. Eu até fiz algumas aqui, né? Um esboço de uma máscara, porque o que nós precisaríamos seria cartolina, folha sulfite, talvez uma régua, algumas máscaras já pré-prontas para a gente utilizar a forma dela e fazer só em volta dela, né? Giz de cera, lápis de cor, giz também, né? Canetinhas, nós poderíamos usar canetinhas também, tesouras. A professora já traria as máscaras pré-prontas, para que as crianças dessa idade, que são a faixa etária de jardim, não precisassem utilizar tesoura, né? Eles só mesmo pintariam e colocariam algum adereço se quisessem. Então, as máscaras poderiam já lembrar a cultura alemã, né? As meninas com um batom vermelho e os meninos com um bigode. Elas poderiam, ou poderia ser outras também, do jeito que elas quisessem. Aí as equipes fariam as máscaras, né? A gente poderia até no decorrer colocar uma música alemã infantil, que também tem muitas músicas alemães infantis aqui, que até se tornaram hits na Oktoberfest. Então, depois disso, a equipe descobriria como seria o jogo. E como é que seria esse jogo? O jogo seria um jogo de tabuleiro. A professora pegaria os giz e desenharia no chão 4 lugares onde as equipes sairiam, 4 quadrados, e um percurso de 10 quadrados onde elas percorreriam, porque seria uma pessoa que percorreria esse espaço. Então, o desenho do tabuleiro no chão seria bem grande. Um deles, escolhido por eles, seria o que andaria pelo tabuleiro. Aí, a equipe atrás fica respondendo as perguntas. Mas como seria isso? Então, se escolhe um de cada integrante da equipe com a máscara para ficar nas primeiras posições. É jogado um dado e essa pessoa, ela anda. Quando ela encontra os quadrados com cores, ela terá perguntas a responder. Essas perguntas, elas já estariam em quadrados pré-prontos, aonde a professora perguntaria assuntos da cultura alemã que eles conversaram na roda de conversa. Mas assuntos simples, como alguma comida típica, né? Formas de se falar do alemão, e a equipe ajudaria a responder perguntas bem simples, da faixa etária, de acordo com a faixa etária deles. Na chegada final, todos ganham. O que eles ganham é a máscara e conhecimento da cultura e aprender mais sobre as origens de todas as pessoas aqui nessa cidade, quase todas, né? Mas mesmo se não se originaram da cultura alemã, da descendência alemã, elas se apropriam muito disso sem perceber. Eu quero agradecer a todos. Gostaria que, se vocês puderem curtir e deixar um comentário no vídeo, para que eu possa aprimorar os meus trabalhos e dar sequência ao portfólio. Muito obrigada!